na vida nós temos encontros que são extremamente significativos para nós. Encontros que marcam a nossa vida e que mudam a nossa realidade, ainda que seja por um instante. Alguns meses atrás, há quase 4 meses atrás, quando a nossa segunda filha nasceu, logo nos primeiros dias, ela teve um problema e precisou ir para o hospital para ser internada. E eu lembro que nós chegamos no hospital bem aflitos, porque, embora fosse o segundo filho, mas a gente tem as aflições que os pais têm, né? Então, a gente vai para o hospital, tem que internar a criança, e a gente chegou ali e procuramos o médico da emergência, e o médico da emergência não estava atendendo, porque no consultório acabaram de passar um caso de Covid, e ele disse que a médica não estava atendendo. Então, eu fiquei por ali, nessas horas, todo o tempo que você espera é terrível, né? E eu fiquei por ali conversando com a atendente, e eu perguntei, quem é o médico que está atendendo? E quando ele falou o nome da médica, então eu lembrei que nós conhecíamos aquela médica. E eu então pedi a ele para ir falar com ela, né? E eu fui até o encontro daquela médica naquela tarde. E depois que nós nos encontramos ali numa das salas do hospital, em alguns dos corredores ali, que eu não lembro bem direito, aonde a nossa realidade foi mudada. Muito solícita, ela rapidamente nos tranquilizou com relação à situação. E mesmo não sendo a função dela, cargo dela, ela decidiu então assumir a nossa filha como paciente dali por diante. E rapidamente, ela, com os contatos no hospital, ela conseguiu nos colocar num local, num dos quartos e já providenciar todo o tratamento. Aquele encontro foi significativo para nós naquela tarde, porque mudou a nossa realidade. Eu já saí do hospital, muito embora deixando lá a minha filha e a minha esposa recém-cirurgiada, mais tranquilo, porque alguém estava atuando para resolver, para mudar a situação. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos, meus irmãos, com vários encontros. Encontros que são extremamente significativos. E são significativos porque esses encontros também produziram transformação. Nós podemos lembrar, por exemplo, do encontro entre Jesus e Maria, da aldeia de Betânia. Como aquele encontro foi significativo quando ela então chora aos pés de Jesus e a partir dali ela tem a realidade da sua vida transformada. Poderíamos lembrar também daquele homem que era cego de nascença, registrado em João capítulo 9, que quando então ele encontra Jesus, a sua realidade é transformada. Mas nós poderíamos lembrar também de 2 encontros extremamente significativos que nós temos no Novo Testamento, e nos 2 encontros nós encontramos a ideia de pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas, ou tiveram a sua realidade transformada. Podemos lembrar do filho da viúva de Naim, que encontrou Jesus a caminho para o sepultamento, mas nós podemos lembrar ainda de outro exemplo, de outro homem, que também encontrou Jesus, e mesmo estando no seu estado de morte, ele foi transformado através daquele encontro significativo com Jesus. Porque, meus irmãos, o encontro com Jesus, o encontro significativo com Jesus, é suficiente para nós, para então transformar vidas. E é isso que os encontros significativos com Jesus produzem na sua grande maioria. De modo que nesta noite, dando continuidade às meditações no Evangelho segundo João, eu quero convidar os irmãos para nós considerarmos o capítulo de número 3, e nós então veremos até o verso de número 15. Capítulo de número 3, verso de 1 até o verso de número 15. Eu quero convidar os irmãos que forem encontrando e que podem, para que fiquem de pé, para que juntos nós possamos fazer esta leitura.
Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos perguntou: Como pode? Verso 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isto? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra, que só em ser lida, ó Deus, já é prova da Tua graça para conosco. Mas a Tua palavra, sendo lida e não entendida, não é suficiente, ó Deus, para produzir essa transformação que nós precisamos por meio do encontro com Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, venha sobre nós, abra o nosso entendimento e nos faça entender e crer na Tua palavra como a verdade que tem o poder para transformar as nossas vidas. É em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que eu oro. Amém. Podeis sentar, irmãos. O Evangelho de João, meus irmãos, ele foi escrito para nos orientar a respeito de duas perguntas que são fundamentais na nossa vida. Quem é Jesus? E qual deve ser a nossa atitude em relação a Jesus? João, ele traça esse propósito e ele deixa isso bem claro no final do Evangelho, quando ele diz que muitas coisas foram feitas, mas essas daqui foram registradas para que vocês creais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham vida no nome dele. Este é o propósito principal. E para alcançar esse propósito, João, então, ele faz alguns recortes no ministério de Jesus e ele destaca alguns encontros e alguns momentos do ministério de Jesus para demonstrar de que esse Jesus que nós estamos observando aqui, ele não é só o filho de Maria e de José. Ele não é só o filho do carpinteiro. Ele não só é aquela pessoa que vem lá de Nazaré. Ele não é só aquela criança que nasceu em Belém, que as pessoas conheciam os seus pais, os seus irmãos. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Cristo.
Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tem o poder, a capacidade de transformar vidas de pessoas. Ele é aquele que veio ao mundo como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. João vem falando sobre isso. João vem mostrando que Jesus, ele pode transformar por meio do seu encontro. E isso já fica claro no final do capítulo de número 2, quando nós vemos Jesus transformando a realidade que havia no templo, ou pelo menos momentaneamente se esforçando para isso. Somos lembrados no final do capítulo 2 que algumas pessoas também, elas estão tendo as suas vidas transformadas porque elas estão crendo em Jesus. Elas estão seguindo a Jesus. Mas nós chegamos aqui no capítulo 3 e de modo bem objetivo, nós encontramos um encontro que envolve duas pessoas, Jesus e Nicodemos, um encontro de modo bem pessoal, bem particular, diferente de outros encontros como o cego de nascença, como o paralítico, como o filho da viúva de Naim, como o encontro de Jesus com Maria. Esse encontro é pessoal e particular. E à luz deste encontro, ou do relato deste encontro, nós podemos perceber que o encontro significativo com Jesus é suficiente para transformar vidas, mas que esta transformação só é possível quando acontece o novo nascimento. Esse é o ponto principal desse texto. É demonstrar para este homem chamado Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E todo o texto está voltado para este foco, para este objetivo. E aqui, meus irmãos, pensando nisto, eu quero destacar então 3 verdades sobre este novo nascimento que dá início à grande transformação que o encontro significativo com Jesus pode ocasionar na sua vida, na minha vida e na vida de tantos quantos queiram ser transformados. A primeira verdade está aí no verso de número 1 a 3. E aqui eu quero destacar que o novo nascimento é uma necessidade. O texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que este novo nascimento é uma necessidade, até para aqueles que praticam uma boa religião. Muitas pessoas dizem: eu não preciso nascer de novo, eu não preciso de Jesus, porque eu faço parte de religião X, eu faço parte de religião Y, eu faço parte de determinado segmento, e eu não preciso de Jesus. Mas nós temos aqui, meus irmãos, um homem que fazia parte de um dos maiores grupos e dos maiores importantes grupos que nós temos no ministério de Jesus, ou na época do ministério de Jesus, que eram os fariseus. Surgido ali por volta do período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, o grupo dos fariseus era conhecido como aqueles que estavam separados. Aquelas pessoas que buscavam a santidade, se esforçavam na santidade de todas as formas. Mas também é um grupo que, embora estivesse vivendo uma boa religião, é o grupo que é mais censurado por Jesus. A ponto dele dizer: vocês são hipócritas, vocês impedem que as pessoas entrem no reino de Deus. Vocês criam várias regras que nem vocês mesmos conseguem cumprir. Mas vocês querem que os outros cumpram. E com isso vocês impedem que as pessoas entrem no reino de Deus. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que para a sociedade da época, os fariseus eram pessoas que representavam uma boa religião. Tinham o respeito das pessoas. Aonde estava um fariseu, ali estava uma autoridade religiosa. Mas observe que mesmo esse homem sendo um fariseu, mesmo esse homem vivendo uma boa religião, ele ainda recebe de Jesus a verdade de que é necessário nascer de novo. O texto continua nos dizendo que além de ser necessário nascer de novo, até mesmo para aqueles que têm uma boa religião, é necessário também para aqueles que têm uma boa posição social. Nos diz o texto que, além de fariseu, o nome dele Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era um homem qualquer, não era um dentre os fariseus, não era um qualquer dentre os fariseus.
era um homem conhecido como um dos principais, como um homem que tinha autoridade no ambiente onde ele estava. Era um homem que tinha uma posição respeitável no ambiente onde ele estava. Mas até para aqueles que têm uma boa posição social, o novo nascimento é uma necessidade. O texto nos diz, então, na continuidade, no verso 2, que este de noite foi até Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O novo nascimento é uma necessidade para aqueles que têm uma boa religião, é uma necessidade para aqueles que têm uma boa posição, mas é uma necessidade para aqueles que andam nas trevas. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós percebemos esse contraste muito presente. Quando nós encontramos João descrevendo algumas cenas, ele faz questão de dizer que estava no período da noite ou estava no período das trevas. É no Evangelho de João que nós vamos ter mais bem delimitado a verdade de que Jesus é a luz do mundo. E quem segue a luz do mundo não anda nas trevas. E aqui João diz que Nicodemos foi ter com ele de noite. Mas interessante que essa não é a única vez que João registra esse fato. Porque quando Judas também decidiu trair Jesus, diz a palavra do Senhor, e Judas saiu, ponto. E João registra, e era noite. Para deixar claro que Judas não estava andando com a luz, que Judas não estava caminhando na luz, assim como Nicodemos também não estava caminhando na luz, que é Jesus. Daí João registra que ele vem à noite. E ele vai até Jesus. E note, meus irmãos, que este novo nascimento é uma necessidade para quem tem uma boa religião, para quem tem uma boa posição, é uma necessidade para aqueles que andam nas trevas, ou seja, que não andam na luz de Jesus, que não seguem a Jesus, que não têm a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, mas é uma necessidade para aqueles que têm algum conhecimento a respeito de Jesus. Porque o texto diz que ele chega para Jesus e ele diz: nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos sabia, pelo menos, que Jesus não era um mestre qualquer, não era um homem qualquer ou um profeta qualquer, mas que Jesus vinha da parte de Deus. De que o que Jesus fazia não era algo comum para os mestres da sua época. De que Jesus era um mestre singular. Mas para Nicodemos, Jesus era apenas um mestre singular, era um bom professor. Mas observe que ele ainda continua dizendo: ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu sei que o Senhor vem de Deus. E como é que eu sei isso? Porque ninguém consegue fazer esses sinais. O que é interessante é que até agora, João só tem registrado um sinal, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia naquele casamento. Mas nós sabemos que João foi seletivo nos seus recortes. E que entre este primeiro milagre de Jesus, descrito por João, e até o capítulo 3, Jesus já fez vários outros sinais. O próprio João reconhece isso. Se fosse registrar todos os sinais, nem os livros do mundo daria para registrar todos eles. E observe que Nicodemos, ele tem algum conhecimento de Jesus. Eu tenho certeza que você que está aqui esta noite tem algum conhecimento a respeito de Jesus. De que você não é absolutamente ignorante com relação à pessoa de Jesus. Mas nós precisamos entender que nós sabemos que Jesus é um bom mestre, sabemos que Jesus vem da parte de Deus, sabemos que Jesus é um bom líder que conseguiu transformar 12 homens iletrados ou 11 homens iletrados em grandes líderes da igreja, não é suficiente. É preciso mais. E é por isso que no verso de número 3, Jesus responde: em verdade, eu te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele vai ao ponto central do coração de Nicodemos. Jesus poderia então ser levado por esse elogio de Nicodemos, muito bem trabalhado, muito respeitoso. Mas Jesus vai ao ponto. E Jesus confronta a maior necessidade que Nicodemos tinha, que era a necessidade de nascer de novo. Essa necessidade tida por Nicodemos é a necessidade que cada um temos. É a necessidade que nós temos de reconhecer Jesus não só como mestre, de reconhecer Jesus não só como uma boa pessoa que fez caridades, que ajudou os necessitados, não só um Jesus socialista que ajudou os pobres, mas mais do que isso, um Jesus que é Deus, um Jesus que é capaz de transformar minha vida quando então eu a entrego a Ele. Um Jesus que é capaz de produzir uma transformação que vai para além desta vida. Mas observe, meus irmãos, que este novo nascimento é uma necessidade indispensável para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso de número 3 e verso de número 5, por duas vezes, Jesus diz a mesma coisa, de forma enfática. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então note que nós vivemos num mundo onde todas as pessoas, pelo menos, digamos assim, no senso comum, na sua maioria, elas querem entrar no céu. Mas para entrar no céu, tem uma necessidade necessária, indispensável. É nascer de novo. Porque, afinal de contas, o céu é a casa de Deus. Assim como na sua casa só entra quem você permite, e só entra nas condições que você permite, no céu também é assim. Então, se na sua casa você costuma, por exemplo, almoçar às 11 horas da manhã, e aí você convida uma pessoa para almoçar lá, mas essa pessoa só costuma almoçar 1 hora da tarde. Quando ela chegar lá, ela não vai almoçar 1 hora da tarde. Ela vai almoçar 11 horas da manhã. Por quê? Porque ela está na sua casa. Na sua casa, quem dita as regras, quem dita como é que vai ser as coisas é você. Se na sua casa todo mundo dorme 8 horas da noite, então ninguém vai ficar acordado até 11 horas da noite. Porque quem for para lá tem que entrar no regime que você estabeleceu. Ora, com Deus não é diferente. O céu é a casa de Deus. E Ele tem a autonomia, a autoridade, para dizer o que é necessário para nós entrarmos no céu. E nós temos percebido que Jesus diz que para entrar no céu é necessário nascer de novo. De modo que o novo nascimento, que dá início a uma grande transformação na sua vida e na minha vida, inicia-se com um novo nascimento que é necessário para que nós possamos entrar no céu. Mas esse novo nascimento, que é uma necessidade, é o novo nascimento também que é uma obra de Deus. Verso de número 4, o texto diz, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Observe, meus irmãos, de que este novo nascimento, que é uma obra de Deus, está calcado na graça de Deus. É uma ação graciosa de Deus. Jesus não diz para Nicodemos, você precisa, Nicodemos, para nascer de novo, você precisa cumprir tantas penitências.
Você precisa fazer isto, Nicodemos. Você precisa fazer aquilo outro. Você precisa andar, subir Jerusalém, as escadas, descer. Você precisa dar esmola. Você precisa dar isso, dar aquilo. Jesus não diz isso. Ele só deixa claro de que o novo nascimento é fruto de uma obra graciosa de Deus. Mas uma obra graciosa de Deus, que também é uma obra soberana de Deus. É Ele quem decide fazer com quem Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer. E isto fica claro quando então Jesus utiliza a figura do vento no verso de número 8. Ninguém determina para onde é que o vento vai ou para onde é que o vento vem. E Deus, então, de forma soberana, Deus, então, de forma graciosa, efetua esse novo nascimento. Ele, por conta própria, ele vai lá e realiza, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. E aí nós percebemos, meus irmãos, de que é uma obra que vai além do simbolismo religioso. O verso 5 diz que Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse é um dos textos mais debatidos aqui nesse Evangelho de João, no capítulo 3. O que é que significa água e o que é que significa... A questão não é nem tanto o Espírito, mas a questão é o que é que significa a água. E então, várias pessoas têm tentado entender esse texto, colocar os significados, e aqui eu entendo que Jesus está mostrando que o novo nascimento, ele vai para além do simbolismo religioso que a água representava. Porque tanto no Antigo Testamento, como até mesmo no Novo Testamento, nós encontramos, meus irmãos, a ideia da água como aquela que purifica. Ou então aquilo que dá simbolismo a uma purificação. É um símbolo externo de uma purificação interna ou coisa do tipo. E o sinal aqui é valioso, é de grande importância. Mas, meus irmãos, o que Jesus está demonstrando é que esse sinal, esse simbolismo, sem aquilo que ele representa, não significa nada. Se as pessoas da época de Jesus, os próprios fariseus, utilizavam-se da água para se purificar, mas mesmo assim continuavam nas trevas, mesmo assim continuavam na contramão de Jesus, mesmo assim continuavam sem ser nascido do alto, nascido do Espírito, não adiantava. Porque o símbolo só funciona. O símbolo só é suficiente, eficiente, quando é acompanhado daquilo que ele representa. Mas observe que o texto também nos mostra de que esta obra de Deus, ela é efetuada pelo Espírito Santo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está demonstrando, meus irmãos, de que a obra do novo nascimento é uma obra imperativa do Espírito Santo. Que nenhum homem ou mulher tem condições de produzir este novo nascimento. Porque é uma ação produzida pela graça, soberania do Deus Espírito Santo, daquele que tem condição de transformar as nossas vidas. O novo nascimento é uma obra de Deus, é uma obra necessária, mas o novo nascimento só é possível mediante a fé. O verso de número 9 em diante. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para o fato de que Nicodemos ele tem algum entendimento de Jesus. Mas perceba a dificuldade que Nicodemos tem de acompanhar ou de crer na palavra de Jesus. Jesus diz: é necessário nascer de novo. Nicodemos então questiona: como pode?
Como é que um homem velho pode nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, não é desse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando de um nascimento que vem do Espírito Santo, Nicodemos. E ele questiona de novo, como pode ser isso? Eu não estou entendendo. E aí, meus irmãos, algumas vezes nós pensamos, nós não vamos seguir a Cristo porque nós não entendemos todas as coisas. Algumas coisas é difícil para nós entendermos. E eu sempre que falo para os irmãos do discipulado, eu digo, olha, algumas coisas é difícil mesmo. Mas não é porque a gente tem algumas coisas difíceis de entender em relação à nossa fé que nós vamos deixar de crer. Porque no final das contas, a nossa vida é vivida pela fé. Não é verdade? Você vai comprar um carro, aí você chega lá, o cara diz, ó, o carro é esse, motor tal, dê na chave aí e você sai. Você sabe o que é que acontece quando você dá na chave do carro? O que é que acontece lá dentro do motor para que você possa ter a condição? O que é que acontece na marcha para que você tenha condição de sair? Tecnicamente, a maioria de nós não sabe. Mas nós acreditamos, por fé, de que aquele carro vai sair quando eu der na chave. Não é verdade? Você vai no médico, chega lá, o médico diz, você precisa fazer uma cirurgia urgente. Espera aí, doutor, me explica aqui uma coisa. Como é que o senhor vai fazer o corte? Doutor, espera aí, eu quero só saber o seguinte, quais são os vasos que o senhor vai cortar? E como é que o senhor vai fazer para estancar esse sangue desses vasos aqui? Eu quero que o senhor me explique tudo. Porque eu só vou para a mesa de cirurgia quando eu entender todas as coisas. É assim que a gente faz? É nada. A gente já quer saber, doutor, é agora, vamos agora. Porque no final das contas a nossa vida é por fé. Mas aí muitas vezes quando os homens chegam diante de Jesus, você precisa crer em Jesus. Não, mas isso aqui é muito difícil. Eu não entendo. Já que eu não entendo, então eu não sigo. Se nós fôssemos viver na nossa vida dessa forma, nós não teríamos quase nada, não é verdade? Quando você casou com o seu cônjuge, foi muita fé que você estava no coração, que ele era a pessoa correta e que ia dar certo. E talvez mesmo sem estar consciente disso, mas o seu coração tinha mais fé do que todas as coisas. E talvez seu casamento está aí do jeito que está, pela fé que tem sustentado ele até agora. Então é assim. Nicodemos tem dificuldade de seguir a Jesus, de se voltar para Jesus, porque ele não entende todas as coisas. Mas o que é interessante, meus irmãos, que Jesus também não está preocupado se nós estamos entendendo todas as coisas. Porque ele diz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus não se demora mais para estar explicando, para se estar detalhando. Jesus diz, você deveria saber disso. Eu já dei as explicações suficientes. Então, Nicodemos, você precisa compreender isso, você é um mestre. Como é que você não entende uma coisa dessa? Mas observe, meus irmãos, que esta fé, que deve ser uma realidade mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes, é uma fé que é possível somente pela graça de Cristo Jesus. Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus demonstra para Nicodemos que esta fé, ela só é possível às pessoas por causa que ele veio ao mundo como o Filho de Deus, como o Filho do Homem. Por causa que ele testemunha da verdade das Escrituras. Ele deixa claro para Nicodemos que isso é possível porque ele então vai ser levantado, e a figura aqui, meus irmãos, arremete para quando Jesus fosse crucificado, aonde ele então seria levantado e atraía todos os olhares para ele.
De modo que Jesus está demonstrando para nós de que esta fé, ela só é possível graças à obra dele no Calvário, a obra que ele realizou aqui nesta terra. Se Jesus não estivesse vindo aqui, se Jesus não estivesse testemunhado das verdades do Pai, se Jesus não nos tivesse revelado, então, o projeto salvífico do Pai com mais detalhes, se Jesus não tivesse sido crucificado, não adiantaria nós termos fé. Porque nenhuma fé seria suficiente para nos conduzir ao novo nascimento ou para nos conduzir à vida eterna. Jesus é o garantidor de que a minha fé, ela não é inútil, de que a minha fé, ela não é falsa, de que eu não vou me frustrar lá na frente. Jesus é o garantidor que eu posso olhar para as promessas que estão aqui e eu confiar nelas, que elas são verdadeiras. Porque eu tenho alguém que garante e garantiu e deu como garantia a sua própria vida, que selou essas garantias com seu próprio sangue. De modo que quando eu olho para Jesus, quando eu contemplo a obra de Jesus, eu posso me aquecer novamente nesta fé em Jesus, eu posso me animar novamente nessa fé em Jesus, porque Ele é a garantia maior de que a minha fé, ela realmente vale a pena. Agora perceba, meus irmãos, de que esta fé descrita é uma fé que está disponível a todos. Não é uma fé para a elite. Não é uma fé para uma classe específica de pessoas. Jesus, ele busca a todos indistintamente. São pessoas da alta sociedade. Pessoas que têm uma boa posição social, como Nicodemos. Mas Jesus também alcança prostitutas. Jesus também alcança pessoas que são corruptas, que roubam, como Mateus. Jesus também alcança pessoas que têm trabalhado de forma terrível no meio do seu povo, como Zaqueu. Jesus também trabalha com pessoas que são perseguidores do evangelho, como Paulo. Essa fé, ela está disponível a todos. Para ricos, para pobres, para grandes e para pequenos. Agora, meus queridos irmãos, esta fé, ela precisa ser numa pessoa específica. Verso 15. Para que a fé disponível a todos, o que nele crê. Nele quem? Jesus. O novo nascimento só é possível quando nós temos fé em Jesus. Agora, em se falar de ter fé em Jesus, é algo assim um pouco superficial. Porque eu tenho certeza que você que está nessa noite aqui, crê em Jesus, acredita em Jesus. Da mesma forma como se nós chegássemos num Maracanã lotado e perguntássemos quem aqui crê em Jesus. Você teria a grande maioria das pessoas ali dizendo, eu creio, eu acredito. E olha, eu tenho até o Sagrado Coração de Jesus lá na sala da minha casa. E eu tenho uma devoção com o Sagrado Coração de Jesus. Mas observe que esta fé descrita no Novo Testamento, esta fé que transforma, não é uma fé superficial, que saber que existe apenas, mas é uma fé que me leva a crer a ponto da minha vida ser transformada. Porque crer, todos creem, todos têm fé. Ora, crês tu que hás um só Deus? Fazes bem. Pois até os demônios creem e estremecem. Se até Satanás crê em Jesus, e aí a pergunta, Satanás vai para o céu? Satanás nasceu de novo? Não. Então é possível que uma pessoa afirme crer em Jesus, mas a fé dele não seja a fé produzida pela graça de Cristo Jesus, uma fé que transforma, uma fé que leva a considerar o que Jesus diz. Vocês serão meus discípulos se vocês ouvirem o que eu vos digo. As minhas ovelhas
ouvem a minha fé. Fé é nós ouvirmos a voz de Jesus, é nós considerarmos a voz de Jesus como verdadeira e nós seguirmos a nossa vida baseado não no que nós queremos, não no que nós achamos, baseado não nos meus desejos, mas baseado naquilo que Jesus estabelece. De modo que se eu digo que eu tenho fé, se eu estou numa igreja evangélica protestante, se eu devolvo o meu dízimo à igreja, mas se eu desconsidero a palavra de Jesus, a minha fé não me conduz para o céu. Essa fé vai conduzir para o inferno. Porque essa fé é muito maior do que simplesmente a gente cumprir com um ritual. É uma fé que molda as nossas vidas. É uma fé que, vez ou outra, vacila. Porque a nossa fé ainda não está aperfeiçoada. E ela só será aperfeiçoada de acordo com Hebreus quando nós morrermos. E como muitas pessoas não querem morrer logo cedo assim, né? Então vai demorar um pouco a ser aperfeiçoada. Mas essa fé, mesmo quando ela vacila, ela não segue a própria vontade do seu coração, ela se volta para Deus. E ela então se volta para Cristo. E ela então considera a voz de Cristo. E ela procura viver de acordo com a voz de Cristo. Mas esta fé que é numa pessoa específica, é uma fé também que garante a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Observe que esta fé, ela é valiosa. E ela vale a pena. Porque esta fé não está garantindo uma boa vida para você neste mundo. Esta fé não está comprometida em te dar uma vida confortável neste mundo. Mas esta fé está comprometida para algo além deste mundo. Ela está comprometida com a tua eternidade. E você pode viver 100 anos. Você pode viver 130 anos de idade. Eu acho que pessoa por aí mais velhas deve ter em torno disso. Mas depois de 130 anos, você pode ter vivido 130 anos, nascido num berço de ouro e viveu uma vida tranquila, nunca teve preocupação com nada, sua família nunca deu problema nenhum. Nos 70 anos que você viveu casado, você nunca teve discussão alguma com sua esposa. Mas no dia que você morrer, começa uma eternidade. E essa eternidade não se compara com os 120 anos, 130 anos que você viveu nesta terra. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos a Cristo, não é porque nós estamos preocupados com um número maior de pessoas, mas é porque existe uma eternidade que vai além disso daqui. E uma eternidade que não tem volta, que não tem jeitinho quando chegar lá. Da forma como nós partirmos daqui, nós passaremos a eternidade todinha. E esse encontro de Jesus com Nicodemos versa sobre isto, sobre a necessidade que ele tem de nascer de novo, a necessidade que ele tem de crer em Jesus, para que ele possa ter uma vida eterna, para que ele possa entender que o que vale aqui não é a sua religião, a sua posição social, não é o seu título de mestre, doutor, seja lá o que for, mas o que vale é se ele crê em Jesus e se ele segue Jesus Cristo. Isso é a posição maior de uma pessoa que uma pessoa pode ter nesse mundo. E assim nós concluímos esta primeira parte do capítulo de número 3 do Evangelho de João. E eu quero, então, meus irmãos, passar aqui para algumas considerações e assim concluir esta mensagem. A primeira delas é que a ação regeneradora do Espírito Santo em nós é invisível, porém perceptível. Eu sei que hoje não está muito legal para essa ilustração, mas você deve estar sentindo alguma pontinha de vento aí, né? Tem um cabelo das irmãs que está se mexendo, pelo menos essas daí estão sentindo algum pouco de vento, né? Você tá vendo também, irmão? Uma bênção, graças a Deus, né, irmão? Você está vendo o vento? Você não está. Porque o vento é invisível, mas ele é perceptível. O novo nascimento é assim também, irmãos.
Então, se você nasceu de novo, eu não posso ver o ato do seu nascimento. Eu não posso ver, e acho que nenhum de nós viu o que é que aconteceu no nosso coração. Como o Espírito Santo entrou lá e produziu esse novo nascimento. Mas ele é perceptível. Porque a palavra de Deus nos diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. De modo que se nós nascemos de novo, então a nossa conduta, ela é diferente da conduta anteriormente. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que matava, não mate mais. Há uma transformação. Há uma transformação que é produzida pela ação do Espírito Santo. E talvez você pense, você lide com algumas dificuldades na sua vida e diz, pastor, eu já tentei mudar. Eu não consigo. E nós não conseguimos não, irmãos. Conseguimos mesmo não. Muitos dos pecados que nós tínhamos, que nós praticávamos, nós vencemos, ainda lutamos para vencer por causa da ação do Espírito Santo. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 2, é o Senhor quem dá o querer e o efetuar, para que a nossa salvação seja desenvolvida. De modo que se nós nascemos de novo, o Senhor, Ele dá o querer e o efetuar da sua vontade em nossas vidas. E mesmo diante da nossa incapacidade, é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que faz com que nós possamos então viver uma forma de acordo com a sua vontade. Isso é graça. Isso é graça. Por isso que a ação regeneradora do Espírito Santo, o novo nascimento, ele é perceptível. Agora, meus irmãos, para aquele que quer ir para o céu, nascer de novo é uma condição, é uma necessidade indispensável. Considere sobre isso. Se você planeja ir para o céu, então existe uma condição para isso. É preciso você nascer de novo. É preciso você crer em Jesus. Por mais que você, mas pastor, eu sou uma pessoa boa, homem honesto, eu sou um cidadão, eu trabalho, honro com minha palavra, cumpro com os meus compromissos, eu me esforço, trago sustento para a minha família. Ora, Jesus não dá como condição para você entrar no céu, você ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom cidadão, um bom filho. Porque, na verdade, de acordo com Romanos capítulo 3, não há nenhum bom, não há nenhum sequer. As nossas justiças, de acordo com Isaías, são trapos de imundícia. Não serve para nada. De modo que se nós queremos ir para o céu, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos crer em Jesus. Se nós formos para o céu confiando nos nossos méritos, na nossa força, na nossa bondade, como diria um missionário que trabalha no interior do Ceará, o único céu que você pode chegar baseado nisso é no céu da boca da onça. Fora isso, você não vai chegar em outro céu. Então considere sobre essa necessidade que você tem, que não nasceu de novo ainda, de nascer de novo, de crer em Cristo, de entregar sua vida a Cristo, para que você possa chegar no céu. Uma última aplicação, que é a ideia que nós iniciamos. O encontro com Jesus pode transformar uma vida. O texto termina no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 3, nos deixando naquele pensamento. O que é que aconteceu? Nicodemos não fala mais, não responde mais.
Ele, daqui para frente, do verso 16 adiante, né? Jesus é quem fala, você não escuta mais Nicodemos questionando e nem dizer que está aceitando. Mas aí, meus irmãos, eu quero conduzi-los para nós pensarmos em dois textos que, na minha opinião, mostram a transformação deste homem, desta vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, verso 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados ou enfeitiçados? Por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você é da Galileia? Examine, e verá que da Galileia não se levanta profeta. Veja como João trabalha esse texto. Primeiro ele diz que está reunido os principais dos sacerdotes e fariseus. Depois, eles falando, as autoridades falando, ele vai dizer: por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? E logo no verso 50, João menciona a frase de Nicodemos. Nicodemos aqui está intercedendo por Jesus. Ele está chamando a atenção para o fato de que o processo que eles estão fazendo é errado. Mesmo sendo do grupo dos fariseus, ele está defendendo aquele que está sendo acusado pelos fariseus. Mas vejamos o texto que está registrado em João capítulo 19, verso de número 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite. Você percebe que nos dois textos que nós lemos, João faz questão de dizer que ele foi falar com Jesus à noite? Também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes nesse texto. Primeiro, aqui nós estamos no contexto: Jesus foi morto, está crucificado, e diz então que José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia é um homem influente, com poder a ponto de chegar a Pilatos, pedir e Pilatos ceder. Mas veja que José de Arimateia seguia Jesus, era discípulo de Jesus em segredo. E nesse mesmo contexto que João cita que José de Arimateia era discípulo de Jesus em segredo, por medo dos judeus, ele cita também outro personagem, Nicodemos, que foi encontrar Jesus à noite. E talvez, além do registro da noite ser para demonstrar a condição, o caráter de Nicodemos naquele ponto, aponte também para um outro aspecto, para o fato dele não querer ser visto por ninguém, ser reconhecido por ninguém, para que ele não fosse se associado a Jesus, muito embora ele cresça de alguma forma em Jesus Cristo. Um outro aspecto que eu chamo a atenção é para o fato dele ter levado 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Isto é uma riqueza aqui. É um tesouro, é muito dinheiro. E essa era uma função para as pessoas
que geralmente era da família do defunto. Pessoas que se identificavam, que amavam o defunto. E eles iam lá passar esse produto no corpo para evitar exatamente exalar um mau cheiro. Mas quem é que se associa de forma familiar com Jesus aqui? Nicodemos. Daí, meus irmãos, eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar Nicodemos. Porque naquela noite, ele teve um encontro significativo com Jesus. E aquele encontro transformou a vida dele. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não poderei encontrar com Jesus. Mas quando nós lemos o texto, hoje à noite, você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus por meio da sua palavra. Quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, então você pode ouvir a voz de Jesus, considerar a voz de Jesus, você pode nascer de novo, entregando a sua vida a Jesus, crendo nele. Agora, nem todos os encontros que nós temos no Novo Testamento teve uma ação transformadora na vida das pessoas. Muitas pessoas se encontraram com Jesus. Muitas pessoas estavam interessadas em chegar ao céu. Você lembra do jovem rico? Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas algumas dessas pessoas, ao ouvirem a palavra de Jesus, decidiram seguir a sua própria religião. O jovem rico é um caso dele. Algumas pessoas decidiram seguir o seu próprio caminho. Decidiram acreditar ou acreditar em outra coisa, ou até mesmo viver alheio a isso, como no caso de Pilatos, o que é a verdade. E talvez você que esteja aqui esta noite possa estar nessa mesma condição. É interessante a proposta de nascer de novo, mas eu prefiro seguir o caminho que eu estou. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Mas nós devemos lembrar de que se nós continuarmos do jeito que nós estamos, sem nascer de novo, e nós partirmos deste mundo nesta condição, então nós não chegaremos ao céu. Não chegaremos ao céu. Nós iremos para aquele destino que todos vão. Todos aqueles que não nasceram de novo vão, que é o inferno. Por quê? Porque Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Ninguém chega no céu se não for por Jesus. Porque nenhum outro homem há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. De modo que se nós seguimos o nosso caminho, a despeito de Jesus demonstrar o caminho que Ele quer para nós, o nosso caminho, que vai ser descrito por João posteriormente como largo e espaçoso, vai nos conduzir à perdição eterna. E nós não teremos a vida eterna. E isto vai ficar mais claro quando nós continuarmos as exposições de João daqui a 15 dias, onde Jesus vai demonstrar de que Ele já pagou o preço para que nós possamos nascer de novo e para que nós possamos ter a vida eterna. Se você não nasceu de novo ainda, se você não creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe a oportunidade passar. Não deixe para amanhã. Porque se tem uma coisa que nos últimos anos nós temos aprendido bastante, e de forma bem vívida e real, é que o amanhã para nós não existe. O que existe é o hoje. Então, considere sobre a sua eternidade. Entregue a sua vida a Jesus. E seja um discípulo de Jesus. E prove do novo nascimento. E prove dessa transformação que o encontro significativo com Jesus pode fazer na sua vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar pela graça
da salvação. Queremos te louvar porque um dia o Senhor atuou na minha vida e na vida de tantos irmãos que estão aqui hoje. Pessoas, ó Deus, que não tinham valor para a sociedade, pessoas que viviam à margem da sociedade, que não tinham algo de bom que pudesse atraí-los para Deus, mas que o Senhor, por graça, soberania, misericórdia, por um amor que excede o nosso entendimento, resolveu nos salvar, resolveu com o Teu Espírito Santo transformar nossas vidas. E nós somos gratos pelo Senhor. Nós somos gratos pela Tua salvação. Mas ainda tem muitas pessoas, ó Deus, que não têm esta salvação. Pessoas que não provaram do novo nascimento. Pessoas que não têm ainda o privilégio de poder desfrutar de uma transformação real e verdadeira na sua vida. Pessoas que ainda não têm, ó Deus, a certeza da salvação e da vida eterna. Nós te pedimos que o Senhor atue para que essas pessoas creiam no Senhor. Creiam no Teu único Filho, Jesus Cristo. E para que crendo, entregando as suas vidas a Ele, recebendo-o como o Senhor e Salvador das suas vidas, elas possam desfrutar da certeza da vida eterna e da transformação que o Senhor pode fazer na vida delas, assim como o Senhor está fazendo na nossa vida nesse instante. Nós oramos ao Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode atuar de forma irresistível para que corações revoltosos contra o Senhor se submetam e entreguem as suas vidas ao Senhor. Então faz isso para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e suplicamos que o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. E que o Senhor incline o Teu rosto para nós e nos conceda a Tua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, que é o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo estejam presentes nos nossos corações até o dia em que nós encontraremos com o nosso Salvador nos ares, e assim estaremos para sempre com Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Após o pós-lúdio e uma oração silenciosa, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.